Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na Palavra do Senhor, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, aula do dia 4/10/2020. Nessa oportunidade estaremos continuar falando de José, com enfoque nesses personagens que marcaram de uma forma maravilhosa a história da igreja. E o nosso foco tem sido o Pentateuco, mas principalmente no que se refere a esses personagens. Aproveitar, meus irmãos, fazemos um convite, é um desafio para cada um dos irmãos. O presbítero Eduardo tem colocado aqui como 100 amigos da Bíblia. Esse é o primeiro desejo nosso, de que alcancemos 100 visualizações por aula, pelo menos. Aproveitando, meu irmão, que temos diversas circunstâncias impeditivas no deslocamento físico, porém, de uma forma abençoadora, temos a possibilidade de propagar o Evangelho. Entendemos que a escola bíblica dominical ela é uma das colunas da nossa igreja organizada. Então é que o Senhor toque no seu coração, que possamos, nesse momento, ter um instrumento de divulgação de uma palavra sistematizada, onde a gente medita com base bíblica. Isso é maravilhoso. Então essa oportunidade que nós temos de divulgar esse trabalho, que então os irmãos possam também ser, nesse momento, instrumentos na mão do Senhor e divulgarem esse canal de bênção. Amém? Então vamos dar continuidade à história de José. Hoje nós vamos utilizar os capítulos 44, 45 e 46 do livro de Gênesis. E eu vou ler com os irmãos, como texto base, capítulo 45, dos versos 1 ao 8. Mas antes de fazer a leitura, vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção ao nosso Pai, que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e que oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento de meditarmos na Tua Palavra, momento de sermos abençoados, Senhor, por estes efeitos que a Tua Palavra produz em nossos corações. Pai, que possamos estar com as nossas mentes disponíveis, abertas para a Tua Palavra, com os nossos corações, Senhor, desejosos para receber o alimento tão necessário, Pai. Senhor, ainda que circunstâncias e dificuldades existam à nossa volta, Pai, que a Tua Palavra possa, Pai, nos fortalecer a nossa fé. Meu Deus, trazer à existência aquilo que não existe. Operar, Pai, maravilhas, operar milagres, Senhor, de transformação, de cura da nossa alma. Deus, porque ao ouvirmos a Tua voz, Senhor, somos acalentados, somos consolados, somos exortados e edificados, Pai. Fala conosco, Senhor, porque humildemente, Deus, nos prostramos diante de Ti, demonstrando, Pai, o quanto, Pai, carecemos da Tua misericórdia. Deus, fala aos nossos corações, nos inspira e nos ilumina, Pai, diante, Deus, da Tua Palavra, que é vida, que é, meu Pai, aquela que nos dará o norte para a eternidade. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos fazer a leitura. Capítulo 45, verso 1 a 8, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito.
Agora, verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra. Que maravilha! Palavra muito abençoadora, né? Eu costumo dizer, quem faz a leitura anual, tem o hábito de fazer a leitura anual da Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse, percebe, né, passagens com mais dificuldades, né, de ler, onde surge mais luta, né, mais esforço de leitura, e outras que a gente passa de uma forma tão rápida, que o nosso desejo é que as histórias se prolongassem cada vez mais. Eu particularmente, quando eu passo pelas histórias de Davi, né, elas realmente são muito edificadoras. E outro que eu tenho também uma grande facilidade é a vida de José, né? É a história de José, porque realmente ela traz grandes ensinamentos, e eu digo isso porque essa semana mesmo, né, estava vivendo uma circunstância na minha mente, meio que contrária, meio sem entendimento, e na preparação dessa aula eu fui justamente me deparar com esse versículo do capítulo 45, verso 5, que demonstra que Deus está no controle, que nada acontece por acaso. É impressionante, parecia até que José tinha o livro de Romanos na mão dele, no capítulo 8, 28, que diz, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Parece que, né, que ele tinha essa palavra, né, ele não tinha escrita, mas com certeza, né, ele tinha essa palavra no seu coração. E o que é interessante em José, né, nessa história que a gente está mencionando aqui, justamente é o momento que José se dá a conhecer aos seus irmãos, depois de mais de 20 anos, né, e é justamente a demonstração da fé de José, né, uma fé inabalável diante das pessoas e diante das circunstâncias vividas, né, de entender que o Senhor tem tomado conta do detalhe, né, e isso é maravilhoso, isso é uma fonte operadora de milagres, porque você que está vivenciando um momento difícil na sua vida, um momento de uma circunstância totalmente contrária, quando você pensa na vida de José, do que aquele homem viveu, e aí você chega nesse momento, né, palavras que poderiam ser de murmuração, ele fala, olha, não se entristeça, foi o próprio Senhor que fez isso, não foram vocês que me enviaram para cá, mas o Senhor que me enviou. Né? Então, quando nós lemos essa passagem, o Espírito Santo de Deus, ele toca em nossos corações e nos conforta, né, para trazer a fé, para colocar a nossa fé de uma forma que nós confiemos, né, independente das circunstâncias vivenciadas ou vividas. Né? Então, esses fatos fazem com que realmente a gente tenha um grande apreço, né, pela vida de José. E o que é interessante, ele vai, nessa passagem, esse é o ápice, mas ela tem todo, né, esse histórico que nós temos vindo estudando, que desmistifica, né, que tira essa glamorização, né, do Evangelho, né, agora principalmente dessas teologias de prosperidade, aonde coloca, né, o homem como centro de tudo. Agora temos essa roupagem aí, né, da teologia do coaching, aonde Deus é mais um servo, né, para os planos do homem. E aí nós observamos que não é o homem que faz planos, os planos são de Deus.
né? O homem são instrumentos, né, em suas mãos. E quando nós percebemos isso, né, a misericórdia do Senhor, de Deus nos poupar e nos usar dentro das circunstâncias para abençoarmos, né? Então observamos que o propósito de Deus é muito além de nós, né, que fazemos parte, né, e devemos nos sentir extremamente felizes, né, por sermos chamados desde a eternidade para fazer parte desse plano, né, de conhecer a palavra e abrirmos os nossos lábios para falar desse Deus maravilhoso. Então essas questões que nós vemos aqui de José, ela vai desglamorizar o Evangelho, né? Hoje ele se torna o governador do Egito, mas por um propósito divino, mas antes disso ele passa todas aquelas situações de dificuldade, e nessa situação de dificuldade, ele também, isso é uma história, ele vai entender que é a vontade do Senhor. É por isso que muitas vezes o Senhor mesmo falou para os seus discípulos: o que faço hoje, vós não entendeis, mas amanhã entenderá. Tem pessoas que talvez nunca vão entender porque não se humilham, não se prostram, não querem compreender que Deus é maior, que, né, acima do nosso querer está a vontade de Deus. Então eles querem impor as suas vontades, né? E muitas vezes um dos grandes castigos é Deus lançar o homem à sua própria sorte. Então temos a felicidade de Deus nos corrigir, porque Deus corrige a quem ama, né? É difícil, né, a gente pensar em nossos filhos. Como é que eu vou corrigir um filho que não é meu? Eu só posso corrigir aquele que é meu, né? Eu posso ensinar aquele que é meu. Então assim é Deus, vai corrigir os seus, né? E vai colocar e fazer o que ele tem que fazer na vida dos seus, né? Mas o que ele faz é perfeito, é bom e agradável. Assim foi na vida de Jó. Jó, ele não entendeu no início, né? Porque a Bíblia fala que ele, mesmo sendo um homem íntegro, um homem reto, né, justo, que se desviava do mal, ele passou por todas aquelas situações. E aí a sua fé, né, teve um questionamento, né, porque talvez o que ele entendia eram questões de prática, né, de práticas rituais, né, e mais tarde, né, quando Deus se revela a ele, perguntando onde que ele estava, quando Deus criava todas as coisas, né, colocando o homem no seu devido lugar, né, e Jó percebendo a grandeza de Deus, né, Jó vai falar no capítulo 42, verso 2, a passagem que todos nós conhecemos: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, ele sai daquela fé muito da prática religiosa para conhecer um Deus misericordioso que age conforme a sua boa vontade, que age conforme o seu desígnio, e que nesse íntere, nessa história, Deus levanta homens, e é um privilégio, né, nós sermos levantados na história para sermos usados por Deus, e a promessa futura de habitarmos com Ele na glória. É algo maravilhoso, né? Então, essa é uma passagem em que nós temos no capítulo 44, justamente José, antes de se revelar aos seus irmãos, no 45, no 44, ele prova aos seus irmãos. E assim Deus faz conosco. Antes de Deus poder realmente se mostrar como Ele é na nossa vida, né, a gente tem aprendizados que vai nos moldando conforme a imagem. Então justamente a passagem do capítulo 12 de Romanos fala: não vos conformeis com esse mundo, não tornais a ficar conforme este mundo. Não se conforme com esse mundo, mas devemos nos conformar, tornarmos semelhantes ao Senhor, né? Então, nesse processo de nos transformar semelhantes ao Senhor, temos que passar. Deus coloca situações. Então, José, ele prova os seus irmãos, né? No capítulo 44, ele... capítulo 44, vamos ler rapidamente aqui, 44, 7 a 14, vai falar justamente, José, ele permite que os seus irmãos retornem para Canaã,
para junto do seu pai Jacó, mas antes ele coloca um copo, né, um copo que ele tinha dentro do saco do irmão mais novo, de Benjamim, para que o seu mordomo fosse até eles e encontrasse esse copo. Então, na realidade, o que José começa a fazer com eles é um teste vertical, ou seja, do homem para com Deus, justamente para que o homem perca esse senso de justiça própria. Aí no capítulo 44 diz assim, verso 7. Então lhes responderam, por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa, ou seja, de roubar o copo. O dinheiro que achamos na boca de nosso saco, tornamo-nos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra. Ou seja, havia uma segurança, um senso de justiça própria, uma segurança própria de que eles não seriam achados culpados. Né? Isso é também diretamente, de uma forma espiritual, ligado ao homem. Né? Porque o homem que anda com esse senso de justiça própria, existirá grandes dificuldades de ter o seu coração transformado. Né? Porque a conversão é justamente precedida o quê? Do arrependimento. Então o arrependimento vai trazer o quê? Uma mudança de comportamento. Então a gente, de forma fácil, comparativa, a gente tem Judas e o próprio Pedro. Ambos erram, ambos traem. Mas por que Pedro foi perdoado? Porque Pedro ele tem a consciência de que ele traiu, de que ele pecou contra Deus, do que ele fez, do que ele perdeu a oportunidade de estar servindo ao Mestre. E não foi puramente aquilo que ele poderia ter através da vida de Jesus, ou de conquistar através da vida de Jesus. Não foi um remorso ligado a coisas materiais. O próprio Judas, a Bíblia fala que ele chora, mas ele não tem arrependimento. Por quê? Porque, na realidade, o que ele chora ali pelo fato de ter perdido, de ter traído um homem, não o Filho de Deus, não ter reconhecido Jesus, não ter reconhecido Jesus como o Senhor, como Deus, da forma como Jesus se mostrava e se revelava. E Pedro não. Pedro reconheceu que pecou contra Deus, que pecou contra os céus. Né? Então, esse é o teste. Né? Porque os irmãos tinham um senso de segurança, mas foi encontrado o quê? Pecado. Foi encontrado culpa. Né? Apesar deles não terem colocado, mas assim mesmo somos nós, com esse pecado em nós. Né? Coisas escondidas que nem mesmo nós sabemos que existem, mas que precisam ser o quê? Reveladas diante do Senhor. É preciso ser colocado diante de Deus, para que o Senhor que esquadrinha o coração, para que o Senhor, com a sua palavra, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discerne, né, os pensamentos, ou seja, um local que nem nome tem, né, mas que o Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra, penetra, né, e realmente revela quais são os pensamentos do homem. Então esse senso de justiça atrapalha. Né? E o teste horizontal, né, proporcionado ali também, que José executa com os seus irmãos, é justamente nesse momento. Né, vamos acabar a leitura aqui. No verso 9, aquele dos seus servos com que for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras, aquele com que se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o seu saco em terra, o abriu. O mordomo os examinou, e começando pelo mais velho, acabando no mais novo, achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo, os jumentos tornaram a cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Então você vê o próprio Judá com um sentimento diferente, com uma atitude diferente,
Judá ele tinha sido um dos principais ali a ter a ideia de quando venderam José, antes de venderem, matarem José, e só não foi morto porque Rubens não permitiu. Agora Judá ele é um homem que toma frente, né? que se propõe, né, a não abandonar o seu irmão. O teste foi suficiente, né, para que José pudesse dar-se a conhecer a estas pessoas, aos seus irmãos. Dessa vez eles não desistiriam, né, de Benjamim, e ainda se oferecem, né, no lugar do irmão. Gênesis capítulo 44, verso 27 a 34 vai dizer isso. Ó. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2, isso Jacó tinha falado, as orientações, né, que ele havia dado para os seus filhos, para não deixar que Benjamim que retornasse com eles, de qualquer jeito, né, que não deixasse Benjamim no Egito. Ó, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com pesar sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza, sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Ou seja, agora ele se preocupa com o irmão, e agora também se preocupa com o seu pai, coisa que ele não havia feito, né, quando vendeu José. Então José, ele, vendo, né, todo o teste feito e como seus irmãos haviam se humilhado, né, com uma outra atitude, ele vai se dar a conhecer. E é interessante que, justamente no verso 5, ele demonstra completamente que é um homem convertido, que ele não vai guardar rancor, ele vai perdoar os seus irmãos. Então, uma das grandes dádivas e bênçãos que o Senhor nos permite é a capacidade de perdoar, né? Porque normalmente o que nós fazemos é nos sentirmos credor e desejamos que essa pessoa que nos ofendeu pague de alguma forma, né? E de alguma forma tentamos, né, sejam por palavras, tentamos fazer com que essa pessoa sinta, né, que ela nos ofendeu. Mas no verso 5 do capítulo 45, José vai demonstrar completamente a sua conversão. Ó, ele fala o seguinte, ó, não vos entristeçais, né, nem vos irriteis contra vós mesmos. Deixar as coisas passadas, né, essas coisas que ficaram, não foram eles. Ele entendeu que foi a própria mão do Senhor, né? Então José, ele demonstra aqui que ele está andando na perspectiva divina, né? Então, quando nós enxergamos dessa forma, o nosso coração se abre, né? Se nós, e é interessante, são sempre 3 coisas que nós devemos lutar contra. É contra nós mesmos, contra esse mundo que já está no maligno e contra o diabo. Mas essa luta contra nós mesmos é justamente orarmos diante de Deus para que o nosso coração esteja sensível à palavra. Foi como o exemplo que eu dei logo no início. Durante essa semana eu estava muito com o meu pensamento, com muita dificuldade de entender certas coisas. Mas eu ler essa palavra, Deus operou um milagre e fez com que eu compreendesse exatamente essa questão e entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Que nós o que devemos fazer é simplesmente confiar no Senhor, né? Então, assim, é justamente andar pela fé, né? Porque almeja
algo maior, anda na perspectiva divina, né? Então, se a nossa perspectiva for a do alto, nós teremos o quê? A atitude correta. Seria o quê? O tratamento correto a uma atitude errada, né? Seria uma resposta correta a um tratamento errado. E aí, ele vai falar justamente aqui, ó, não vos entristeçais. Ou seja, o caminho da felicidade, né, é justamente o caminho da fé, é andar pela fé, né, ter o coração que tenha, pelo Espírito de Deus, a capacidade de perdoar, né, aqueles que fazem mal, a capacidade de entender as circunstâncias. Foi o que eu falei, a vida de José, ela é muito... digamos assim, muito maravilhosa, porque ele tem 2 pontos. Ele tem um testemunho perante os homens e demonstra uma fé inabalável diante das circunstâncias. E é esse o nosso foco, né? É isso que nós devemos buscar. E esse é o único meio que a gente tem para encontrar a felicidade, né? É deixar as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse, com os nossos olhos fitos no Senhor, temos a certeza da felicidade. E é interessante agora que uma vida cheia de fé vai fazer toda diferença como nós enxergamos a vida. E no capítulo 45, nós vamos ver que eles então, José se dá a conhecer aos seus irmãos, vai falar justamente que não foram os irmãos que venderam ele para os ismaelitas, mas foi o próprio Deus que usou e que era para a conservação da vida. Então esse é o propósito muito maior. Ele entendeu que na realidade ele faz parte, né, de uma engrenagem, de um privilégio de Deus ter me chamado antes da fundação do mundo, para sermos peças dentro do seu plano divino e ainda termos a esperança futura. E é interessante que Faraó, ele soube da história da vinda dos seus irmãos, até se alegra e oferece muitos bens para que os seus irmãos retornem à terra de Canaã e tragam a Jacó. E aí tem uma observação muito interessante no capítulo 45, verso 24, quando eles estão retornando para Canaã. Vou ler a partir do 22, 45, 22, diz assim, ó, a cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Deu a mais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. Eles estão voltando com uma abastança tremenda. E 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. Verso 24, olha que detalhe interessante. E despediu aos seus irmãos. Ao partir, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Ou seja, a natureza humana, José já orienta aquelas pessoas que a natureza humana vai permanecer nessa natureza decaída, né? Então eles estão voltando com bastante abastança, com muito, tão repletos de cereais, mas José sabe que as riquezas corrompem, né? Então Benjamim recebendo mais poderia também ser um motivo de desavença. Então essa é a orientação de José para os seus irmãos, e essa também é uma orientação para nós, né? Para que realmente essas coisas não dominem nossas vidas, que as coisas materiais, que as coisas desse mundo, com questões entre nós, entre os homens, nos dominem a ponto, né, de criarmos contendas e de deixarmos de ter essa visão que José tem demonstrado aqui. Tá? E, perdão. E é interessante que no capítulo 46, depois de tudo isso que aconteceu, foi o que a gente estava falando aqui, viver pela fé com uma perspectiva divina. A fé
tem esse poder de nos trazer uma perspectiva divina. Então, a gente aqui já começa a visualizar no capítulo 46 uma reunião familiar, né? Os olhos da fé, né, eles apontam para uma reunião familiar. Tanto que nós vamos encontrar no livro de Hebreus o quê? Que a fé ela tem um objetivo, né? Que eles morreram sem ver o cumprimento das promessas, mas esperavam uma pátria, né, superior, uma pátria do alto. Né? Então essa reunião familiar, né, ela prefigura, né, a nossa caminhada na fé e fazendo com que todo aquele momento, né, de dificuldades, de luta, eles sejam esquecidos justamente pela comunhão. Né? Isso é maravilhoso. Só que no capítulo 46, vamos ler do 1 ao 4, diz assim, partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. Então eles vão lá, em Canaã, falam que José não estava morto. Então, a princípio, Jacó não acredita, mas ele vendo, né, tudo aquilo que Faraó havia dado para que eles fossem, né, e buscassem a Jacó, Jacó acredita. Jacó agora está com 130 anos, ele descobre que seu filho está vivo, e é maravilhoso. E isso que nós devemos fazer. Mas ele, antes de ir, ele vai consultar a Deus. Né? Ele fala assim, partiu, pois, Israel com tudo que possuía, veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então, mesmo diante daquela situação, ele vai consultar a Deus, ele vai oferecer um sacrifício e ele precisa ouvir que Deus estava com ele. Né? Semelhante àquela passagem de Moisés, no capítulo 33, verso 15, que Moisés fala com Deus que se Deus não fosse com ele, que não era para que eles saíssem dali. Então, mais do que conquistas, se Deus não estiver conosco, não faz sentido algum. Né? O principal, né? Apesar de muitas coisas nos trazerem alegria, mas o principal é a presença do Senhor, né? Que é o que nos dá realmente alegria duradoura, que faz com que essa alegria permaneça. Então ele estava indo para uma mudança significativa. Ele estava saindo de Canaã, agora ele iria para o Egito. O Egito estava ali já vivenciando, né, um crescimento, já está se tornando ali, já é um império que domina, né? E ali ele teria grandes diferenças, mas com 130 anos, quando Deus fala que é com você, meu irmão, é o que nós precisamos ouvir para enfrentar o nosso dia a dia. Independente das circunstâncias, independente da idade, esses milagres de Deus são as coisas que nos alegram. Né? É o que Deus fala conosco, é o renovo do Senhor em nossa vida, nos traz mudança e pode nos levar para onde quer que seja, mas o que importa é que a presença de Deus esteja conosco. Né? Então, mesmo com 130 anos, ele não temeu a mudança porque Deus estava com ele. Né? E essa reunião acontece. Capítulo 46, verso 29, vai dizer o seguinte, a epígrafe diz, o encontro de José com seu pai. Verso 29 está assim, então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apressou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Então eles se encontraram. Meu irmão, imagina, depois de mais de 20 anos, aquilo que era impossível de acontecer, né? Já nem se passava mais pela mente. Deus opera um milagre. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, é isso que Deus quer realizar em nossos corações. Né? E o milagre, muitas vezes, a gente só coloca em questões
da física, da lei contra a lei física e parar o tempo, não. Não é somente uma cura, mas é a ação do Espírito Santo no nosso coração, transformando para compreender essa grandiosidade da obra de Deus e que você e que eu fazemos parte. E o que nós devemos abrir os nossos lábios, esse é o Evangelho. Pregar boas novas de salvação, levar para aqueles que já não têm mais esperança, você pregar para aqueles que não têm mais jeito. E Deus opera aqui um milagre do reencontro que era impossível ao coração daqueles homens, mas que Deus arquitetando o seu plano, né? E nós, como beneficiados, quando Deus glorifica o nome dele, nós somos beneficiados com a glória do Senhor, né? E imagina que nesse momento o que está vindo à mente, né? O que está vindo à mente desses dois homens quando se abraçam. Coisas semelhantes nós podemos ver lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versos 9 a 12. Ele vai justamente, né? O povo tinha vivido em cativeiro, né, mas Deus toca no coração daquele rei, aquele povo retorna, né, o rei do Medo Persa, eles retornam, Neemias ali governador para reerguer os muros, e ali no verso 9 do capítulo 8 ele vai estar justamente com Esdras ali, lendo a palavra, e a Bíblia fala que eles choravam diante da palavra do Senhor, primeiramente porque descobriram e lembraram que pecaram contra Deus, e aquele momento que Deus teve misericórdia da vida deles, e eles se rendem ao Senhor. Que arrependimento maravilhoso, choro de arrependimento, meu irmão, e reconhecendo a grandiosa obra do Senhor, o grandioso Deus. Então essa reunião, ela traz alegria, né? O filho pródigo também, o filho pródigo lá no capítulo 15, verso 12, né, do livro de Lucas, ele vai ter justamente esse sentimento, né, de ele estar naquele momento, Deus traz a memória dele de como ele vivia na casa do Pai, o quanto ele tinha na casa do Pai, então ele retorna pensando, olha, eu vou me chamar só de servo mesmo, eu sou digno de chamar filho, mas o pai não vê desse jeito, o pai o abraça, o pai o recebe, esse encontro é maravilhoso, meu irmão, então assim somos nós, né? Deus vai nos encontrar, e quando nos arrependemos, né, deixamos esse senso de justiça próprio, né, e esperamos e vivemos na perspectiva divina do milagre diário de Deus em nós, renovando as nossas esperanças, principalmente de sermos recebidos pelo Pai, é maravilhoso, né? Vamos ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 ao 18, vai dizer assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, meu irmão, devemos ser gratos, né, às memórias que Deus tem nos permitido vivenciar e registrarmos, mas aquilo que realmente precisamos é a profunda segurança de que somos dele, de que somos seus filhos, de que fomos chamados por Deus. Então, só dessa forma podemos guardar a firmeza e a esperança dessa reunião familiar que nos fará esquecer de todo o pranto, de toda a tristeza, de tudo que na realidade vamos lembrar, mas vamos lembrar de outra forma, né? Vamos lembrar
vendo, né, a providência do Senhor, a mão de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, nós aprendemos aqui que devemos deixar nosso senso de justiça, que devemos realmente buscarmos fazer a vontade do Pai, evangelizando, pensando no próximo, deixando de pensar em si mesmo, deixando de ter ações egoístas. E nós devemos ter a perspectiva da fé, olhando para o alto, olhando para a pátria que nos espera, e esperando esse encontro final. Essa passagem é maravilhosa, e nos deixa grandes ensinamentos, né? E eu tive o privilégio, né, como eu bem falei antes, de ter realmente sido bastante agraciado por essa palavra durante essa semana. Para mim foi um milagre. E eu espero que você busque o seu milagre, eu espero que você deseje o seu milagre. É Deus falando ao seu coração todos os dias e te enchendo de fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?